cada pensamento, cada desejo, cada ação. Eles te pertencem. Será que és, de facto, o soberano inquestionável da tua própria existência, o mestre do teu destino, que livremente forja o seu caminho nos labirintos da escolha? Ou, talvez, sejamos apenas marionetas complexas, cujos fios são firmemente segurados por aquele que reside nas profundezas mais escuras do crânio, aquele a quem tão arrogantemente chamamos de eu. A neurociência moderna, gradualmente, despoja as camadas de ilusões, revelando os mecanismos por trás da nossa percepção da realidade e, mais crucialmente, das nossas decisões. Por muito tempo, a consciência foi considerada o centro de comando, a fonte da vontade absoluta. No entanto, cada vez mais nos deparamos com uma descoberta perturbadora: muito do que consideramos uma escolha consciente pode ser apenas uma racionalização, construída a posteriori, depois de a verdadeira decisão já ter sido tomada em algum lugar profundo nas entranhas do nosso cérebro. O maestro invisível já agitou a batuta, e nós apenas observamos o movimento da orquestra e o atribuímos ao nosso próprio comando. Imagine que a sua necessidade de escolher uma camisa azul em vez de uma vermelha, o seu desejo por um certo parceiro, ou mesmo a sua perspectiva política, não são produto de um raciocínio livre, mas sim o resultado de uma interação complexa de programas genéticos, impulsos químicos e adaptações evolutivas seculares. O nosso cérebro, este complexo computador biológico, processa constantemente terabytes de informação, muitas vezes tomando decisões em frações de segundo antes que nós, ou seja, a nossa personalidade consciente, percebamos o próprio ato da escolha. Será que isso significa que a nossa consciência é apenas uma interface decorativa, que reflete processos já concluídos? Não seremos reféns deste sistema interno sofisticado, que manipula os nossos motivos, a nossa vontade e até mesmo o nosso sentido de identidade. Esta desestabilização das noções básicas de autonomia pessoal vai muito além dos simples reflexos neuronais. Ela atinge os alicerces da nossa existência social. Recorda a força irresistível do coletivo, a pressão do conformismo que nos obriga a ir contra as nossas próprias convicções, ou a enigmática propensão para a submissão à autoridade, que se manifesta repetidamente em experiências sociais. E se estes fenómenos não forem meras manifestações de fraqueza individual, mas sim o reflexo de um programa profundamente enraizado e biologicamente fundamentado? Talvez a nossa necessidade de pertencer a um grupo, a nossa prontidão para seguir um líder, a nossa propensão para a hierarquia, não sejam uma falha de caráter, mas uma astuta estratégia evolutiva que garantiu a sobrevivência da espécie ao longo de milhões de anos. O cérebro, sendo o órgão supremo da sobrevivência, pode ter desenvolvido mecanismos que promovem a coesão social e a previsibilidade, mesmo que isso ocorra à custa do sentimento de liberdade individual. Isso não é mera especulação. Estudos modernos apontam para correlatos neuronais do conformismo, para a ativação de certas áreas cerebrais a quando da submissão à opinião do grupo, para reações químicas que acompanham o sentimento de pertença e o medo da exclusão. É aqui, na interseção da neurobiologia com a psicologia, que surge uma questão provocadora, que nos faz sentir uma ligeira, mas persistente, inquietação. E se a tua necessidade de obedecer não for uma fraqueza, mas uma função meticulosamente programada? Uma função que foi aprimorada ao longo dos séculos para garantir a sobrevivência, e que agora te governa, muitas vezes sem a tua permissão consciente. Estás preparado para espreitar este abismo sombrio, para descobrir quão ilusória pode ser a tua livre-arbítrio e quem é, de facto, o mestre titreiro da tua existência? A resposta, talvez, não seja tão reconfortante quanto parece. A história humana não é apenas uma crônica de eventos, mas um drama contínuo de adaptação. Neste teatro implacável de sobrevivência, um dos mais poderosos roteiros foi escrito milhões de anos atrás, um contrato que trocou o livre-arbítrio pela segurança da espécie. O que hoje frequentemente percebemos como uma falha, a propensão à submissão, é, na verdade, a quintessência de um triunfo evolutivo, uma função meticulosamente aprimorada, e não uma imperfeição do sistema. Voltemos às origens, a um mundo onde cada dia era uma batalha. Onde predadores espreitavam nas sombras e a natureza ditava suas condições implacáveis. A sobrevivência individual era uma miragem. Somente na união, numa comunidade coesa, os hominídeos arcaicos podiam resistir a inúmeras ameaças. Aqui, na forja do caos primordial, formaram-se os imperativos fundamentais que se gravaram em nossa psique. A submissão ao líder não era um ato de fraqueza, era um passo estratégico para a sobrevivência. Quando um mamute surgia no horizonte, ou uma tribo inimiga ameaçava as fronteiras, a execução rápida e inquestionável das ordens do chefe tornava-se a única garantia de preservação da vida. O líder, cujo cérebro estava sintonizado para avaliar riscos e oportunidades, tornava-se o computador coletivo, processando dados para todo o grupo. Sua decisão, por mais autoritária que parecesse, em um momento crítico, podia salvar dezenas de vidas. Essa hierarquia vertical proporcionava uma vantagem insuperável em velocidade de reação e coordenação. Ao mesmo tempo, a adesão às normas do grupo era igualmente crítica. Leis não escritas que regulavam a distribuição da caça, o cuidado com a prole, as regras de caça e coleta, criavam a arquitetura da ordem social.
O desvio dessas normas ameaçava não apenas o indivíduo, mas a integridade de todo o coletivo. Marginais, dissidentes, aqueles que questionavam as ordens estabelecidas, arriscavam ser excluídos, condenados a uma morte certa fora do círculo protetor da comunidade. A conformidade não era apenas uma exigência social, mas uma necessidade biológica que garantia a sincronia das ações e a previsibilidade da interação. A atividade coletiva, desde as grandiosas caçadas à megafauna até a construção de abrigos primitivos, exigia cooperação inquestionável. Não havia espaço para o individualismo que se opunha ao bem comum. Cada membro do grupo tinha seu papel, e cada um devia cumpri-lo impecavelmente. O sucesso de um era o sucesso de todos, e essa sinergia multiplicava as chances de sobrevivência, criando as condições para o desenvolvimento futuro da espécie. Nosso cérebro, esse complexo mecanismo biológico, não permaneceu indiferente a tais padrões. Ele aprendeu a valorizar a obediência, a coesão e a adesão às regras como as mais elevadas virtudes. Redes neurais que associavam a conformidade grupal à segurança, estabilidade e sucesso, foram fortalecidas. O sentimento de pertencimento, a aprovação do grupo, o sucesso na atividade coletiva, tudo isso ativava sistemas de recompensa, fixando esses padrões de comportamento em um nível profundo, quase instintivo. Assim, milhões de anos de evolução nos transformaram em seres cujo bem-estar está intrinsecamente ligado à prontidão para a submissão. Somos produtos desses programas antigos. Somos a herança arquitetónica de um mundo que já se foi há muito tempo, mas cujos códigos ainda funcionam infalivelmente nas profundezas do nosso subconsciente. Não seremos nós, sem o perceber, reféns desse contrato evolutivo, assinado por nossos ancestrais com sangue e suor. Um contrato que prometeu sobrevivência em troca de submissão, e que ainda hoje, no mundo moderno, determina grande parte de nossas reações, decisões e aspirações. Esse dilema fundamental, entre a autonomia e o anseio instintivo por segurança através da conformidade, jaz na essência do nosso ser. O cérebro, esse labirinto intrincado de redes neurais, não é um mero observador passivo ou uma máquina mecânica. Ele é o arquiteto ativo da nossa realidade, moldando incansavelmente o comportamento, muitas vezes de forma oculta, através de complexos sinais bioquímicos. Entre os seus programas mais poderosos, destaca-se aquele que recompensa a obediência, sendo-nos na trama social por meio de fios neurais invisíveis, mas inquebráveis. Na base desse mecanismo jaz a dopamina, um neurotransmissor conhecido como arauto do prazer e da motivação. Quando um indivíduo atende às expectativas sociais, adere a normas ou se submete à autoridade, o cérebro reage com a liberação de dopamina na via mesolímbica. Esse pico instantâneo recompensa a conformidade, reforçando o comportamento através de um condicionamento positivo. A sensação de pertencimento, a aprovação do grupo ou a evasão de conflitos torna-se um estímulo potente, que nos impele subconscientemente a uma obediência contínua. Isso cria um ciclo autoperpetuante. Quanto mais nos submetemos, mais o cérebro nos incentiva, transformando o conformismo num hábito sedutor. Lado a lado com a dopamina, atua a oxitocina, o hormônio do abraço, que desempenha um papel crucial na formação de laços sociais e na pertença a grupos. A sua liberação intensifica a confiança, a empatia e o senso de comunidade dentro de um grupo. Quando interagimos com membros da nossa comunidade ou realizamos rituais de grupo, os níveis de oxitocina aumentam, fortalecendo os laços intragrupais e ampliando a sensação de segurança. Este mecanismo torna-nos mais suscetíveis à influência do coletivo, pois a submissão às normas do grupo é encarada pelo cérebro como um caminho para o reforço desses laços preciosos. A oxitocina, sendo um meio de coesão social, paradoxalmente pode tornar-se também um instrumento de intensificação do conformismo e da obediência, especialmente quando o grupo exige unidade contra ameaças externas. Mas se a recompensa pela pertença é uma face da medalha, o medo da exclusão social é a outra, a mais sombria. A amígdala, estrutura-chave no nosso cérebro responsável pelo processamento de emoções, em particular o medo e a ansiedade, reage ativamente à potencial ameaça de isolamento ou rejeição. A ameaça de exclusão social ativa redes neurais análogas às que processam a dor física. Ser banido de um grupo ou negligenciado é, evolutivamente, equivalente a uma ameaça à sobrevivência. Assim, o cérebro escrutina constantemente o ambiente social, e quaisquer sinais de desaprovação desencadeiam uma reação de medo, impelindo o indivíduo à submissão e ao conformismo, para evitar essa dor interna e preservar o seu estatuto social. A amígdala, qual sentinela, força-nos a adaptarmos-nos para evitar o exílio na fria solidão. Estes profundos mecanismos neurobiológicos não são meras construções teóricas. O seu poder avassalador sobre o comportamento humano foi brutal e inequivocamente demonstrado numa série de experiências psicológicas marcantes, que expuseram a chocante vulnerabilidade da nossa mente à pressão social e à autoridade. O experimento de conformidade de Solomon Aschah, conduzido nos anos 50, revelou a facilidade com que um grupo pode distorcer a percepção individual. Os participantes eram convidados a comparar o comprimento de linhas, uma tarefa aparentemente simples. Contudo, quando a maioria do grupo, participantes cúmplices,
dava deliberadamente respostas incorretas, uma parte significativa dos participantes reais começava a concordar com julgamentos patentemente errados. Isto não é apenas uma demonstração do desejo de ser aceito, é um testemunho de como o cérebro é capaz de reescrever a sua própria realidade sob a pressão do coletivo, para preservar a conexão social. O experimento de obediência à autoridade de Stanley Milgram, realizado no início dos anos 60, permanece um dos mais perturbadores na história da psicologia. Os participantes eram instruídos a administrar choques elétricos a outros alunos, atores cúmplices, por cada erro, aumentando gradualmente a intensidade para níveis fatalmente perigosos. Apesar dos gritos e súplicas dos alunos, a vasta maioria dos participantes continuou a seguir as ordens do experimentador, demonstrando uma prontidão quase total para a crueldade sob a influência da autoridade. Isto não é sobre a natureza maligna do ser humano, mas sobre a capacidade do cérebro de desativar os freios morais sob o jugo de uma ordem, delegando a responsabilidade à figura da autoridade. E, finalmente, o experimento da prisão de Stanford de Philip Zimbardo, em 1971, revelou como os papéis situacionais podem transformar rapidamente a personalidade. Estudantes voluntários foram divididos em guardas e prisioneiros numa prisão simulada. Surpreendentemente rápido, os guardas transformaram-se em sádicos, e os prisioneiros em vítimas passivas e depressivas. O experimento, que teve de ser interrompido após apenas 6 dias, demonstrou que o cérebro, imerso numa forte estrutura social, é capaz de se adaptar facilmente ao papel que lhe é atribuído, revelando uma profunda maleabilidade da psique humana ao contexto e ao poder. Assim, estes estudos científicos, desde as medições neurobiológicas aos dramas psicológicos, pintam um quadro inquietante. O cérebro, com os seus mecanismos sublimes para a interação social, revela-se simultaneamente um sistema assombrosamente complexo e assustadoramente vulnerável. Ele anseia por pertencer, evita a solidão, e por isso está disposto a pagar um preço elevado, o preço da sua própria liberdade de escolha e autonomia moral. Não seremos nós, com os nossos fios neurais tão facilmente manipuláveis, reféns deste programa inato e profundo. Este pensamento não provoca apenas admiração pela arquitetura da consciência, mas também um leve, porém penetrante, terror diante de quão facilmente a nossa vontade pode ser tecida na trama das expectativas alheias. Profundamente dentro da caixa craniana, sob camadas de tecidos biológicos e impulsos elétricos, esconde-se, talvez, a mais abjeta hipótese da ciência moderna. Se o nosso cérebro, este órgão complexo que consideramos o cerne da nossa singularidade, encoraja ativamente a submissão, então a questão inevitavelmente surge: quão livres são as nossas decisões? Não será o nosso eu apenas uma ilusão sofisticada, e cada ato de vontade meramente o produto final de reações bioquímicas e algoritmos sociais? Esta não é apenas uma questão filosófica, é um convite ao horror existencial que abala os alicerces da nossa autoconsciência. O cérebro humano, moldado por milhões de anos de evolução, revelou-se um arquiteto mestre da sobrevivência. Nas suas redes neuronais está inscrito o imperativo da adaptação social, frequentemente interpretado como um mecanismo de conformismo. A ânsia de pertencer, a evitação de conflitos, o seguimento do grupo, estes não são apenas padrões sociais, mas também propensões neurobiológicas profundamente enraizadas. Procuramos aprovação, sentimos desconforto com a dissidência, e os circuitos dopaminérgicos recompensam-nos pela conformidade com as normas. Este programa interno, concebido para a sobrevivência em coletividade, torna-se o alicerce do nosso comportamento previsível. A liberdade de escolha, que nos parece absoluta, pode ser apenas uma racionalização post-facto. Estudos mostram que as decisões são tomadas no cérebro frações de segundo antes de as tomarmos conscientes. Eu quero fazer isto, não é um comando original, mas sim o anúncio de uma escolha interna já efetuada. O nosso sentido de autoria pode ser meramente um mecanismo narrativo que o nosso cérebro cria para dar ao fluxo caótico de eventos a ilusão de coerência e controlo. Poderemos realmente escolher se a nossa escolha já foi feita ao nível de impulsos neuronais que não podemos nem controlar, nem sequer perceber. Isso nos força a duvidar da própria essência da nossa autonomia, transformando-nos em complexas máquinas biológicas, programadas para um determinado comportamento. Esta vulnerabilidade fundamental, este incentivo interno à submissão, não passa despercebido. É ativamente explorado no mundo moderno, transformando a liberdade potencial numa ilusão controlada. Opera magistralmente com as nossas ânsias de pertença e recompensa dopaminérgica. Cria necessidades inexistentes, ligando a felicidade ao consumo e a identidade a certas marcas. Não oferece escolha, mas sim molda desejos, manipulando os nossos impulsos emocionais e sociais. Cada gosto ou clique torna-se um microato de submissão ao algoritmo, que reforça a nossa previsibilidade. Domina perfeitamente a arte de gerir a mente coletiva. Explora o medo, a ânsia de estabilidade, a necessidade de um líder forte e a identificação com o grupo. Através da manipulação de narrativas, da disseminação de bolhas de informação e do reforço de instintos tribais, molda o comportamento desejado dos eleitores,
impelindo-os a certas decisões políticas que frequentemente contradizem os seus interesses pessoais, mas servem os interesses dos poderosos. São o pináculo desta arquitetura de controlo. Os seus algoritmos são criados não para a comunicação, mas para a maximização do envolvimento, o que é frequentemente alcançado através da criação de dependência. Alimentam-nos com conteúdo que corresponde aos nossos preconceitos, criando bolhas de filtro onde a dissidência é quase impossível. A busca por validação através de gostos e comentários, a comparação com imagens idealizadas, tudo isso reforça a nossa propensão ao conformismo e à busca incessante por aprovação externa. Entregamos voluntariamente os nossos dados, permitindo que os algoritmos estudem os nossos desejos mais íntimos e, em última instância, os controlem. Assim, se a nossa liberdade é apenas uma sensação e não uma realidade, se cada uma das nossas escolhas é uma reação programada a impulsos internos e estímulos externos, então o que resta de nós? Seremos meros automatos biológicos complexos, movendo-nos por trajetórias predefinidas, confiantes na nossa liberdade apenas por uma profunda ignorância da nossa própria natureza. Este pensamento é um verdadeiro horror filosófico. Não apenas mina a ideia de responsabilidade, mas estilhaça a própria noção de um eu único e autónomo. Resta apenas a sensação de uma profunda angústia existencial, uma pergunta sem resposta. Não seremos reféns deste sistema complexo, onde a ilusão de liberdade é apenas a forma mais sofisticada de submissão. O cérebro humano evoluiu como uma ferramenta de sobrevivência, e a pertença a um grupo era a sua fortaleza inabalável. O eco do medo cavernoso da solidão ressoa em nosso subconsciente até hoje, impelindo-nos à união, à sincronia, à dissolução do nosso eu no nós coletivo. Este impulso, que outrora oferecia segurança entre predadores selvagens, hoje tornou-se a nossa corrente mais sutil e insidiosa. O seu preço não é apenas a liberdade, mas, por vezes, a própria essência da nossa humanidade. A submissão nem sempre é um ato de fraqueza, muitas vezes é uma reação instintiva que falsamente promete harmonia e proteção. Ansiamos por fazer parte, por nos sentirmos aceites, e nesta busca por aprovação, cruzamos inconscientemente a linha onde a coesão de grupo se transforma em conformismo cego. Os mecanismos que garantem a coesão social, paradoxalmente, podem tornar-se catalisadores de destruição, expondo o lado sombrio da submissão incondicional. A história mundial está repleta de testemunhos arrepiantes de como pessoas comuns, arrastadas pela corrente da loucura coletiva, se transformaram em meras engrenagens de máquinas do mal. Estudos psicológicos demonstraram repetidamente quão fácil é alterar o comportamento de um indivíduo sob a pressão da autoridade ou da maioria. Desde a distorção elementar da percepção da realidade, quando uma pessoa renuncia a um facto óbvio em prol do grupo, até à prontidão para causar dano a outros, se isso corresponder às exigências de uma figura de liderança. A linha entre uma decisão coletiva adequada e um perigoso instinto de rebanho revela-se surpreendentemente ténue, e o nosso cérebro, simplificado na busca por adaptação social, muitas vezes é incapaz de a distinguir claramente. O fenómeno da banalidade do mal, descrito pela primeira vez na análise de crimes contra a humanidade, revela uma verdade aterradora. Os atos mais horríveis podem ser cometidos não por psicopatas, mas por executores completamente comuns que simplesmente cumpriam ordens. A ausência de responsabilidade pessoal, a erosão das fronteiras morais na estrutura da hierarquia, o sentimento de pertença a um sistema poderoso, tudo isso cria as condições ideais para que a bússola ética do indivíduo se desvie do seu rumo. Essas pessoas não sentem ódio, sentem apenas a necessidade de seguir as regras, de ser uma parte eficiente de um mecanismo maior. Não é uma convicção ideológica, mas uma lógica conformista que leva à catástrofe. Dando um passo adiante, encontramos-nos no território dos cultos, organizações onde a personalidade se dissolve completamente no carisma do líder e em dogmas rígidos. Onde a identidade de grupo se torna a única forma de existência, o pensamento crítico atrofia-se, e a vontade individual é substituída pela coletiva. As vítimas de cultos, renunciando ao seu próprio nome, bens e até família, são a quintessência da submissão incondicional. A sua segurança é uma ilusão, a sua liberdade é um mito, tecido com fios de medo e manipulação. Histerias em massa, desde as epidemias de dança medievais até aos ataques de pânico modernos que se espalham pelas redes sociais, são outro exemplo vívido das consequências catastróficas do conformismo. Crenças irracionais, transmitidas como um vírus, transformam o pensamento lógico num rudimento. A fúria coletiva, amplificada pelo medo de se destacar ou ser rejeitado, impulsiona as pessoas a ações que contradizem o bom senso, abalando os alicerces da ordem social. Tragédias históricas que assolaram nações inteiras, desde genocídios a crimes de guerra, não são apenas o resultado da crueldade de ditadores isolados. São a terrível retribuição pelo silêncio coletivo, pelo medo ou incapacidade de desafiar a ideologia dominante, pela submissão à ilusão em massa. Quando a maioria se cala ou se junta ao coro, a dissidência torna-se um crime, e a bússola moral da sociedade perde irremediavelmente o seu norte. A realidade sombria é que este mecanismo de submissão está profundamente enraizado na nossa psicologia. Não seremos todos reféns deste sistema que outrora serviu de proteção, mas que agora ameaça engolir a nossa autonomia.
A tarefa da humanidade é reavaliar constantemente os seus próprios motivos, questionar os dogmas impostos e exigir de si uma inquebrantável força de espírito face à pressão coletiva. Pois o preço do conformismo incondicional não é apenas o desconforto, mas o desaparecimento potencial da individualidade, da ética, em última análise, da própria civilização. Este é um apelo urgente à vigilância, a uma contínua reflexão crítica sobre cada passo no fluxo comum. Caso contrário, a escuridão da submissão incondicional engolirá a luz da razão. Até este momento, exploramos a arquitetura da nossa consciência, penetramos nos labirintos de programas inconscientes, desvendando os mecanismos que moldam as nossas reações, crenças e a própria essência da percepção. Foi revelado que o cérebro humano, este computador biológico perfeito, é por sua natureza propenso à submissão. Ele é o mestre da automação, da otimização e da obediência a padrões que garantiram a sobrevivência ao longo de milhões de anos de evolução. Ele busca a eficiência, e a eficiência frequentemente significa a minimização do esforço cognitivo, o que leva à aceitação passiva de cenários pré-programados. Testemunhamos como narrativas externas, estruturas sociais e vieses cognitivos inatos moldam a paisagem interna, transformando o potencial de autonomia em obediência funcional. Isso não é uma sentença, mas uma constatação de fato, um ponto de partida. A consciência passiva desses mecanismos profundos, de sua ação invisível, é apenas o primeiro passo numa série de operações complexas. É como perceber que você está preso numa armadilha, mas ainda não começou a procurar a saída. A verdadeira transformação começa onde a observação passiva se converte em ação ativa. O objetivo não é lutar contra o próprio cérebro como um inimigo. Isso seria absurdo, pois ele é uma parte intrínseca do nosso ser. A tarefa é outra: compreender seus mecanismos, desconstruir seus programas, manipular suas interfaces. Perceber o cérebro não como um ditador, mas como uma ferramenta complexa e extraordinariamente poderosa, que requer um operador consciente. A conscientização desses programas internos não é apenas um exercício intelectual. É a chave para a verdadeira liberdade, para a libertação das algemas invisíveis de diretivas inconscientes. É a oportunidade de transitar de uma vida guiada por reações para uma existência conscientemente escolhida. Nessa conscientização reside a potência para a autonomia, onde o sujeito se torna o arquiteto do seu mundo, e não seu morador involuntário. Essa transição exige uma vontade inabalável de agir. Não se exige apenas a aceitação do conhecimento, mas a sua implementação. Chegou a hora de cultivar a independência do pensamento, renunciando à inércia intelectual. Isso significa desenvolver o pensamento crítico à sua forma mais elevada, o questionamento incessante. Cada crença, cada informação, cada reação emocional deve passar pelo filtro do ceticismo e da análise racional. É preciso questionar as autoridades, não apenas as externas, aquelas que ditam as normas da sociedade, as narrativas midiáticas ou as verdades dogmáticas. Não menos importante é pôr em xeque as autoridades internas, os próprios preconceitos, as programações inconscientes, os automatismos emocionais que tão frequentemente se apresentam como verdades inquestionáveis. Não seremos nós reféns de sistemas de pensamento que foram instalados antes de aprendermos a questionar. Cultivar a independência do pensamento significa escolher conscientemente as fontes de informação, formar as próprias conclusões com base em dados verificados, e não em dogmas. Significa não temer desviar-se dos caminhos aceitos se a bússola interna, calibrada pelo pensamento crítico, apontar para uma direção diferente. É um processo de constante reavaliação, desconstrução e nova montagem da própria arquitetura mental. Lembrem-se, conhecimento é poder. Ele não apenas ilumina os cantos sombrios do nosso mundo interior, mas também fornece as ferramentas para a sua reconstrução. É a posse consciente do conhecimento sobre os mecanismos do próprio cérebro que nos dá a chance de transformar a propensão inata à submissão numa escolha consciente de autonomia. É a chance não apenas de sobreviver, mas de viver, guiados pela própria vontade, num mundo onde a verdadeira liberdade começa com a posse de si mesmo. Essa transformação não é uma promessa de um caminho fácil, mas um convite ao ato mais profundo de autodeterminação. Aceitem-no.